Olá, galerinha que nos acompanham em nosso canal do YouTube, especialmente aquelas que gostam e acompanham o nosso canal de atualizações em direito previdenciário. Tanto que nós, em nossa última publicação, atualizando o nosso direito previdenciário, nós falamos um pouco sobre a aposentadoria dos professores. Hoje nós resolvemos falar um pouco de um tema muito importante que está em voga, que é o tema sobre a publicação pelo STF da decisão sobre a revisão da vida toda do INSS. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos aqueles que já nos acompanham, que ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que façam a sua inscrição e nos ajudem aí fazendo comentários, deixando seu like. E aqueles que ainda não nos conhecem, que assistirem pela primeira vez as nossas atualizações, que também nos ajude fazendo a inscrição, deixe fazendo comentários para que eu possa melhorar o conteúdo do canal. Ficaria muito agradecido a todos que assim o fizessem. Bom, a revisão da vida toda ela veio para garantir uma aposentadoria a aposentados e pensionistas do INSS que tinham que tinham direito de incluir todas as contribuições previdenciárias anteriores a julho de 94, lá no cálculo do seu benefício, aquilo que não foi feito. Portanto, a Corte do INSS, ela reconheceu esse direito em dezembro de 2022, e o INSS, por sua vez, tentava derrubar de todas as decisões que tramitavam na Justiça sobre este assunto. O INSS via constantemente tentando derrubar isso. No entanto, a Corte Superior do STF, ela reconheceu esse direito em dezembro de 2022. Vamos fazer um pequeno introito desta condição, desta celeuma, que vejamos agora então. Vejamos. Olha, o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele publicou nesta quinta-feira, dia 13/4 de 2023, o acórdão da decisão da chamada revisão da vida toda. Esta revisão diz respeito ao Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, em que a Suprema Corte ela reconheceu em dezembro do ano passado, que este direito ele é garantido a todos os segurados, e é um direito de se considerar no cálculo do benefício todas as contribuições feitas antes de julho de 1994. Baseado nesta situação, entendemos que esta revisão de cálculo ele pode, de alguma forma, aumentar os rendimentos de parte dos aposentados e pensionistas. No acórdão, esse acórdão ele tem aproximadamente quase 200 páginas, certo? Em que neste acordo prevaleceu a tese definida no julgamento de que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei
9.878, de 29/11 de 99, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta regra lhe seja mais favorável. Diz tudo isso na tese levantada e firmada pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Esta decisão em que o STF deu, ela tem uma repercussão geral, ou seja, ela vale para todas as decisões do tipo que tramitam na justiça sem essa liberação do acórdão. Porém, o INSS, ele tentava, antes dessa liberação desse acórdão, o INSS tentava de todas as formas possíveis, desde fevereiro, suspender todos os julgamentos sobre este assunto. No entanto, e graças, não prevaleceu tais investidas do INSS. Em suas investidas, o INSS, ele argumentava que tinha total disposição de cumprir as decisões, mas pediu uma suspensão dos processos porque ainda era possível apresentar recurso contra estas decisões da Corte. Portanto, e por esta razão, o entendimento ele podia ser modificado, o que não ocorreu. Entretanto, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou que o INSS deveria apresentar um cronograma explicando quando poderia ou quando pretendia começar a cumprir a decisão. Tal ministro, ele ressaltou que somente analisaria os pedidos de suspensão feita pelo INSS após a apresentação desses dados, fato que não ocorreu. E no último dia 27, o INSS afirmou que só poderia apresentar um cronograma minimamente factível quando reconhecesse os termos exatos da decisão. Ora, quando reconhecesse. O que ocorre é que quando é publicado o acórdão do julgamento, procurado para explicações, o INSS afirmou que está em contato permanente com a Justiça para que juntos possam construir uma solução definitiva à questão. Estas foram as explicações dadas do INSS quando procurado para falar sobre o assunto. É que estava em constante e permanente contato com a Justiça para que pudessem juntos construírem uma solução definitiva para a questão. Ora, a assessoria de imprensa do Ministério da Previdência, esta assessoria, ela veio a informar que aguarda orientação da Advocacia Geral da União, a AGU, para definir quais são os próximos passos a ser dado, tais como a elaboração de um cronograma de pagamento. Mas, e no entanto, segundo integrantes lá do Executivo, a Dataprev, que é aquela empresa processadora de dados do governo federal, ela informou que este calendário não estará pronto em menos de 1 ano e 2 meses. Ora, tal avaliação
ela diz respeito que para tal processamento seria necessário elaborar um sistema paralelo de fluxo de pagamento do INSS. Meus amados, o governo federal ele alega que não dispõe de dados automatizados de todos os segurados que podem se beneficiar desta decisão da vida toda. Argumenta ainda que precisará fazer cálculos considerando os planos econômicos do governo com a mudança da moeda. Ora, o fato é que a revisão da vida toda, ela foi aprovada em dezembro de 2022 pelo STF, o órgão máximo. E esta decisão veio a garantir que todos aqueles aposentados e pensionistas do INSS tenham direito de incluir todas as contribuições previdenciárias anteriores a julho de 1994 e que tudo isso faça parte de um cálculo dos benefícios, o que pode sim e deve aumentar o rendimento de parte, não de todos, mas de parte dos aposentados e pensionistas. Nós não podemos deixar de observar que a reforma da Previdência de 1999, ela determinou que os brasileiros, eles poderiam se aposentar considerando a média salarial dos 80%, das maiores contribuições feitas a partir de julho de 1994. Também não podemos esquecer que na data de julho de 94 foi escolhido como um marco, porque esta data e por este mês é que entrou em vigor o Plano Real. Antes disto, o país ele vivia num período em que havia uma hiperinflação. Esta hiperinflação vinha a prejudicar tudo e a todos. E o cálculo da correção monetária poderia criar inúmeras distorções. É por isso que houve toda essa celeuma. E é por esta razão que observamos que esta revisão ela não será automática e que só será beneficiado quem já tem processo na justiça em andamento ou quem entrar com ação na justiça, desde que se encaixe nos prazos e nos critérios exigidos pela lei. Ora, não podemos deixar de falar que a possibilidade de revisão dos benefícios, no entanto, esta possibilidade ela é vista como uma medida excepcional. E isso quem diz são os especialistas. Isto porque esta ferramenta ela atende quem contribuía mais quando começou a vida profissional. E depois disso veio reduzindo o seu recolhimento. Afetou a todos estes. Ou seja, os que preferirem recorrer da justiça para a concessão da vida toda, devem, portanto, como já disse,
cumprir alguns critérios, tais como, vamos analisar alguns deles, 10 anos, que é ter se aposentado, aquele período em que você recebeu o primeiro pagamento da aposentadoria, que seja a menos de 10 anos, depois disto ele caduca o prazo para ter o direito da revisão do benefício. Antes de 2019, que seja antes de 2019, ter se aposentado. Se você se aposentou antes de 2019, antes desse início da última reforma da Previdência, ou seja, antes de novembro de 2019. Também ter começado a trabalhar de maneira formal antes do Plano Real. Ou seja, trabalhar de maneira formal, de carteira assinada, contribuindo para a Previdência, ou contribuindo para a Previdência como autônomo, antes de julho de 94. Ora, amados e amadas, todas essas repercussões surgiram pelo fato de que muitos segurados têm a mesma situação previdenciária. E, portanto, em razão disto, várias ações começaram a ser feitas no Poder Judiciário nos últimos anos. Nos últimos anos para cá, várias ações foram colocadas na Justiça requerendo esta revisão. Antes dessas decisões, dessa decisão dada pelo STF, foi então que o Superior Tribunal de Justiça, ele suspendeu, foi suspenso, portanto, pelo STF, STJ, aliás, o Superior Tribunal de Justiça, foi suspenso todas essas ações que tramitavam e de todos esses processos que tinham como objeto a revisão da vida toda. E em todas essas ações foi-se declarado essa questão como um tempo representativo de controvérsia. Este tema representativo de controvérsia é denominado tema representativo de controvérsia número 999. Ora, após o julgamento do referido tema, em 2019, foi decidido que a tese da revisão da vida toda pode ser utilizado nos casos dos segurados que se encaixam nos requisitos. Este tema já previa. Por isso é que, em decisão, o INSS ele reconheceu e interpôs um recurso extraordinário para o Superior Tribunal Federal, o STF, para questionar essa decisão do STJ. Por isso ele ficou parado todo esse período e só veio ser julgado em dezembro, agora passado. Todo esse questionamento, ele foi declarado lá no tema representativo de controvérsia número 1102. Em abril de 2021, o STF ele decidiu que o tema ele é dotado de repercussão geral. Portanto, ficou parado todos esses processos até o julgamento. Ou seja, todos os tribunais do Brasil eles devem seguir a mesma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Já lá no dia 1º de dezembro de 2022, o STF ele se pronunciou favorável à tese da revisão da vida toda. Foi feita uma votação, esta votação bastante acirrada entre os ministros, foram 6 votos favoráveis e 5 desfavoráveis, ganhou-se por um voto, quando da aplicação desta revisão, né? Como esta revisão ela é dotada, como eu falei anteriormente, de repercussão geral, todos esses tribunais eles devem decidir a favor do segurado, no que se refere à aplicação da revisão da vida toda, que
esta decisão não deixa de ser uma grande vitória para os segurados. O importante é que não se pode perder tempo e procurar urgentemente um especialista na área ou um advogado de sua confiança, também especialista na área, para fazer os cálculos da sua situação previdenciária. Porque este profissional, ele vai verificar se a revisão da vida toda, ela vale a pena para você, para aquele seu caso. Caso não vale a pena, não há motivo para que se ingressar com a ação e se gastar dinheiro. Isto porque qualquer pessoa que recebe algum dos benefícios, tais como aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, auxílio doença, pensão por morte, todas elas concedidas até 13/11/2019, todas elas podem ser revistas desde que não tenham passado 10 anos do primeiro dia ao mês seguinte do início do seu pagamento do seu direito previdenciário, do seu direito ao benefício. Para concluirmos e não ficar muito cansativo, nós finalizamos e concluímos dizendo que a revisão da vida toda pode trazer benefícios a muitos brasileiros, aposentados, pensionistas, mas também, antes de entrar com a revisão na Justiça Federal, é necessário que o interessado ele procure um especialista para fazer o cálculo, para que você possa ter a certeza de que a revisão é boa para você. Procure, então, um advogado de sua confiança para ingressar com a ação, de forma que é necessário muita atenção, pois que muitas vezes a pessoa promete muito e pode haver um prejuízo. Nós devemos trabalhar em cima da segurança e não da incerteza. Fico grato a todos vocês, não quero aqui deixar a aula cansativa. Agradecemos a todos, esperamos ter contribuído e nos comprometemos com todos em uma próxima conversação, um próximo lançamento de vídeo. Nós estaremos atualizando sobre direito previdenciário. Forte abraço e contamos com todos vocês. Até lá!